Hoje vou te contar a história de um soldado que, sem saber, cometeu o maior erro da sua vida em um bloqueio. Em 1991, Jonathan Martínez agrediu uma menina que, na verdade, era filha de Pablo Escobar. O que aconteceu depois se transformou em uma lição de medo que a Colômbia jamais esqueceria. Antes de começar, me ajuda a chegar a 650 curtidas neste vídeo. Isso seria um grande impulso para o canal. E não esquece de se inscrever para não perder mais relatos impactantes da vida real. O sol daquela tarde caía impiedoso sobre as ruas de Medellín, numa quinta-feira de março de 1991. O calor sufocante se misturava com a tensão que se respirava em cada esquina da cidade, onde os bloqueios militares surgiam por toda parte, como se brotassem do asfalto. A guerra entre o Estado e Pablo Escobar havia transformado Medellín em um campo de batalha silencioso, no qual cada cidadão podia ser suspeito e cada veículo uma possível ameaça. No bairro exclusivo de El Poblado, o trânsito avançava lentamente em direção a um bloqueio situado na Avenida El Poblado com a Calle 10. Jovens soldados revistavam cada carro com rigor, rostos cobertos de suor e mãos trêmulas segurando fuzis G3. Eles sabiam que um único descuido podia custar-lhes a vida, seja pelas balas dos sicários, seja pelas represálias de seus próprios superiores se deixassem passar algo perigoso. Entre a fila de veículos, um Mercedes-Benz verde metálico se aproximava como qualquer outro carro de luxo, comuns naquela região. Ao volante estava Héctor Roldan, um homem robusto de 45 anos, olhar afiado e gesto sempre atento. Ao seu lado, no banco do passageiro, viajava Manuela Escobar, a filha mais nova do homem mais procurado da Colômbia. A menina, de apenas 11 anos, brincava distraída com sua boneca enquanto olhava pela janela, alheia ao peso que carregava em seu sobrenome e ao risco que representava cada saída da casa de segurança onde vivia com sua mãe. "Falta muito para chegar, seu Héctor?" perguntou Manuela com voz infantil, ajeitando o laço rosa de seu vestido. Héctor, que trabalhava havia quase 10 anos para Escobar, sentiu a garganta secar. Tinha muito claras as ordens de seu patrão. A família era intocável. Ninguém deveria pôr uma mão sobre eles. E, no entanto, estava prestes a passar com a menina mais valiosa de Medellín por um bloqueio militar. "Fique tranquila, princesa, já estamos quase chegando na casa da sua tia", respondeu, tentando aparentar calma enquanto o suor lhe escorria pelas costas. O bloqueio estava cada vez mais próximo. 5 soldados, comandados por um sargento de rosto duro e olhar desconfiado, paravam cada carro. Héctor viu como revistavam porta-malas, olhavam debaixo dos bancos e pediam documentos com minuciosa atenção. Seu coração começou a disparar. Na luva do carro, carregava uma pistola Beretta 9mm, no bolso da camisa, uma cédula falsa conseguida pelo próprio Pablo. Mas o que mais o inquietava era a presença da menina. "Documentos", ordenou de forma brusca o soldado Jonathan Martínez, um jovem de 23 anos, natural de Cúcuta, designado havia apenas 2 meses ao batalhão de artilharia número 4 Pedro Nel Ospina. Seus olhos, avermelhados pelo cansaço de intermináveis jornadas de guarda, inspecionavam com desconfiança o interior do Mercedes. Héctor entregou sua cédula falsa com firmeza. Sabia que demonstrar nervosismo era a forma mais rápida de levantar suspeitas. O soldado examinou o documento contra a luz, buscando irregularidades. "E a menina é sua filha?" perguntou, inclinando-se para observar melhor Manuela. "Sim, senhor. Estamos a caminho de uma consulta médica", mentiu Héctor com a naturalidade de quem havia ensaiado cada palavra. Martínez franziu a testa. Havia algo que não lhe parecia certo. Aquele homem parecia calmo demais para ser apenas um pai levando a filha ao médico. Além disso, o carro era do último modelo e os sapatos do motorista eram italianos. Em Medellín, em 1991, esse tipo de luxo costumava ter uma origem muito clara: dinheiro do narcotráfico. "Saia do veículo", ordenou o soldado, levando a mão ao fuzil. Héctor obedeceu lentamente, calculando suas possibilidades. Podia tentar suborná-lo, podia fugir, ou podia rezar para que o jovem militar não descobrisse quem era a menina que viajava com ele. Outros 2 soldados se aproximaram, alertados pelo tom do companheiro. "Documentos da menina", exigiu Martínez, cada vez mais desconfiado. Manuela, assustada com a rudeza do soldado, começou a soluçar.
Seus olhos grandes e escuros se encheram de lágrimas enquanto ela abraçava com força sua boneca. Hector sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas. Se a menina dissesse seu verdadeiro nome, ambos estariam mortos antes do amanhecer. O exército os entregaria a Dea, ou pior ainda, aos rivais de Kali. Ela não tem documentos, senhor. Tem apenas 11 anos, explicou Hector, tentando manter a voz firme. Mas Martínez, irritado pelas longas horas sob o sol sem encontrar nada suspeito, viu naquele homem nervoso e na menina chorosa o alvo perfeito para descontar sua frustração. Naquela manhã, seu sargento o havia humilhado diante da tropa por ter adormecido durante a revista, e ele precisava provar que era um bom soldado. Todas as crianças devem ter registro civil. Ou está escondendo alguma coisa? Interrogou, aproximando-se de forma ameaçadora da janela. Manuela se encolheu para trás, aterrorizada, apertando-se contra a porta. As lágrimas rolavam por suas bochechas, enquanto seu pequeno corpo tremia. Martínez, interpretando aquele medo como culpa, abriu de repente a porta do passageiro. — Senhor, por favor, o senhor está assustando a menina, implorou Hector, dando um passo à frente. 2 soldados o detiveram, apontando seus fuzis contra ele. O sargento se aproximou, mas não interveio. Sabia que os nervos podiam delatar um culpado e deixou que seu soldado agisse. Martínez segurou Manuela pelo braço e a puxou para fora do veículo com brusquidão. A menina gritou de dor. Sua boneca caiu no chão e o laço rosa de seu vestido se soltou. Hector tentou se soltar, mas uma coronhada no estômago deixou-o sem ar. — Papai! Gritou Manuela, usando a palavra código que Hector lhe havia ensinado para emergências. Enquanto outros soldados revistavam a Mercedes, encontraram a pistola no porta-luvas. — Aqui tem uma arma! Gritou um deles, erguendo a bereta. Tudo virou um caos. Hector foi mobilizado sobre o capô e algemado. Manuela, desesperada, chorava e implorava enquanto Martínez a segurava com tanta força que deixava marcas em sua pele. — Solte-me, está doendo! Gritava ela entre soluços. — Cale a boca! Vociferou o soldado, com o hálito impregnado de café e cigarro. E num acesso de crueldade, Martínez a esbofeteou. Não foi um golpe forte, mas suficiente para deixar uma marca vermelha na bochecha da menina e selar o seu próprio destino. O silêncio caiu como um manto. Hector, algemado e sangrando, sentiu a alma se partir. Até mesmo o sargento empalideceu ao presenciar a cena. — Martínez, que diabos você fez? Rugiu, consciente de que aquela ação poderia trazer sérios problemas. Mas já era tarde. Manuela chorava desconsolada, tocando o rosto. Hector, com lágrimas de impotência, sabia que o destino do soldado estava definido. Ninguém poderia salvá-lo. O sargento ordenou que soltassem a menina. Um soldado mais jovem devolveu sua boneca e tentou consolá-la de forma desajeitada. Revistaram o carro, mas não encontraram mais nada. A cédula falsa de Hector passou despercebida. Exceto pela pistola, não havia nada ilegal. O sargento teve um mau pressentimento. Algo no olhar aterrorizado daquele homem lhe dizia que tinham cometido um erro grave. Mas a decisão já estava tomada. — Você está preso por porte ilegal de armas, ditou, tentando dar formalidade ao ocorrido. — A menina pode se retirar, mas precisa vir um parente buscá-la. — Minha esposa virá buscá-la, disse Hector, pensando rapidamente. Permitiram que ligasse de um telefone público vigiado. Ele discou um número de emergência. Código vermelho. Bloqueio do poblado. Manuela sussurrou. Do outro lado, houve silêncio e apenas uma palavra. Entendido. Naquele instante, em alguma casa de segurança, os alarmes se acenderam. A notícia chegaria aos ouvidos de Escobar em minutos. Quando o patrão soubesse que haviam encostado em sua filha, que a tinham agredido, toda Medellín iria tremer. Enquanto levavam para a delegacia, Hector olhou pela última vez para Manuela, ainda chorando, sendo recolhida por outra funcionária do cartel. Entrou no carro sem olhar para trás. Sua bochecha seguia avermelhada. Jonathan Martínez, alheio ao destino que o aguardava, acendeu um cigarro e voltou ao seu posto, rindo com os companheiros. Mas, em uma fazenda nas montanhas, Pablo Escobar ouvia em silêncio o relatório. Sua expressão se transformou em pura fúria. — Repita isso, disse, com voz gelada. Ele a tocou. — Patrão,
Bateu no rosto dela, respondeu a voz do outro lado. O silêncio de Escobar durou vários segundos. Os presentes souberam que algo terrível estava sendo planejado. Quero o nome completo dele, onde nasceu, quem são os pais, se tem esposa, filhos, onde estudou, o que toma no café da manhã, ordenou. Desligou o telefone, olhando para as montanhas. Já pensava na vingança. Não seria rápida nem piedosa. Ninguém toca nos meus filhos, murmurou, cerrando os punhos. E a engrenagem do cartel entrou em movimento. Os sicários saíram em suas motos. Os informantes começaram a ativar contatos. O nome de Jonathan Martínez se espalhou como pólvora até chegar aos ouvidos certos. O jovem soldado, terminando seu turno, não sabia que havia se tornado o homem mais procurado pelo cartel de Medellín. Enquanto se despia do uniforme nos alojamentos do batalhão, Jonathan pensava em ligar para sua mãe em Cúcuta para contar como tinha sido o seu dia. O que ele não imaginava era que essa ligação jamais aconteceria. A noite descia sobre Medellín, trazendo consigo o peso de um destino irreversível para um soldado que havia cometido o maior erro da sua vida: levantar a mão contra a filha de Pablo Escobar. Em outra parte da cidade, Manuela soluçava nos braços da mãe, Vitória Eugênia, que a embalava com ternura enquanto dentro de si crescia um medo profundo e antigo. Conhecia o marido melhor do que ninguém. Sabia de seu caráter explosivo, pressentia que o que viria depois seria devastador, até mesmo para uma época tão sangrenta como aquela na Colômbia. A guerra estava prestes a se intensificar e alcançar um nível de crueldade ainda maior, tudo por causa de um tapa no rosto de uma menina de apenas 11 anos. No universo de Pablo Escobar, existiam linhas que jamais poderiam ser cruzadas, e o soldado Jonathan Martínez havia atravessado a mais perigosa de todas. A noite daquela quinta-feira cobria Medellín como um imenso manto negro salpicado de pequenas luzes. Nos bairros humildes, as famílias fechavam portas e janelas antes que a escuridão caísse por completo, sabendo que assim que a noite reinasse, começaria o rugido das motocicletas e o eco distante dos disparos. Era março de 1991. E a cidade inteira vivia aprisionada em um silêncio carregado de medo. Numa fazenda isolada nas montanhas de El Retiro, a cerca de 40 minutos de Medellín, Pablo Escobar caminhava de um lado a outro em seu escritório privado. O rengue da madeira sob seus pés se misturava à fumaça densa dos cigarros que consumia um após o outro. À sua frente, 5 homens aguardavam calados, sentados em poltronas de couro. Eram seus sicários de maior confiança, homens que haviam matado em seu nome sem hesitar. Digam-me tudo de novo, exigiu Pablo, com a voz rouca e carregada de raiva contida. John Jairo Velásquez Vázquez, apelidado de Popeye, chefe dos sicários do cartel, pigarreou antes de falar. Era um homem magro, de olhos frios e olhar calculista, que já havia executado com as próprias mãos mais 300 mortes sob as ordens do patrão. O soldado se chama Jonathan Martínez Ramírez, tem 23 anos e é natural de Cúcuta, começou, lendo de um caderno. Está há apenas 2 meses designado ao batalhão Pedro Nel Ospina. Vive nos alojamentos militares, mas nos fins de semana costuma visitar a namorada no bairro Aranjuez. Pablo interrompeu sua caminhada e se virou para eles. Seus olhos refletiam uma fúria gélida que arrepiava a pele. Família? Perguntou com voz seca. A mãe é viúva, vive em Cúcuta e trabalha em uma pequena mercearia. Tem 2 irmãs adolescentes, de 19 e 17 anos. Continuou Popeye. O pai morreu há 5 anos. Era taxista. O rapaz sustenta toda a família, enviando dinheiro todos os meses. Pablo apagou o cigarro em um cinzeiro de cristal com um movimento brusco. Sua mandíbula se contraiu enquanto assimilava as informações. Durante alguns segundos, o único som no ambiente era o canto dos grilos que entrava pela janela entreaberta. Como conseguiram esses dados tão rápido? Perguntou, enfim, com uma calma tão perigosa que gelava o sangue. Otto Roberto Herrera Garcia, conhecido como Otto, um homem corpulento, de mãos marcadas por cicatrizes, inclinou-se para a frente. Patrão, temos informantes em todos os batalhões de Antioquia. Um sargento que trabalha para nós entregou as informações diretamente do arquivo do soldado. Também falamos com um comerciante perto do batalhão que o conhece bem. Ele diz que o rapaz é pontual nos pagamentos e que sempre fala da mãe. Pablo assentiu lentamente, já imaginando em sua mente o castigo. Todos na sala entenderam que,
Quando o patrão guardava silêncio daquela forma, estava tramando algo especialmente cruel. Tem fotografias? Perguntou, sem tirar os olhos de Popeye. Aqui estão, patrão, respondeu o sicário, estendendo várias imagens em preto e branco sobre a escrivaninha de mogno. Pablo pegou cada foto com cuidado. Na primeira, aparecia Jonathan Martinez com um uniforme militar, sorrindo timidamente para a câmera. Era apenas o rapaz, quase um menino, com traços marcadamente indígenas e um bigode ralo que tentava lhe dar um ar mais adulto. Em outra foto, posava ao lado da namorada, uma jovem de cabelos longos, abraçados em algo que parecia ser uma praça pública. A terceira imagem o mostrava jogando futebol em um campo do batalhão, rindo com outros soldados. Este é o desgraçado que tocou na minha filha, murmurou Pablo com uma voz envenenada. Este garoto... Ninguém ousou interromper o silêncio que se tornou ainda mais pesado. Pablo deixou as fotografias caírem sobre a escrivaninha e caminhou até a janela. De lá, observava as luzes de Medellín tremeluzindo ao longe. Sua cidade, seu reino, construído à base de cocaína e sangue. Manuela não consegue dormir, disse por fim, sem se virar. Chora toda vez que fecha os olhos. Vitória me contou que ela grita à noite, que sonha com homens fardados que a arrastam. Sua voz vacilou levemente ao pronunciar aquelas palavras. Os sicários trocaram olhares desconfortáveis. Nunca tinham visto o patrão naquele estado, tão humano, tão despedaçado pela dor. Pablo Escobar, o mesmo que havia feito explodir um avião com mais de 100 passageiros, que havia mandado assassinar centenas de policiais, que tinha declarado guerra ao Estado, estava quebrado pelas lágrimas da própria filha. Patrão, nos dê a ordem e nós cuidamos disso, disse Popeye em tom firme. Pablo virou-se lentamente. Sua expressão era uma máscara de determinação gélida. Quero ele vivo, ordenou. Mas antes quero que sinta pavor. Quero que saiba que vai morrer. Quero que suplique, que chore, que entenda o erro que cometeu. Quando fazemos isso, patrão? Perguntou o outro, gravando cada instrução na mente. Amanhã à noite, depois do toque de recolher, respondeu Pablo, voltando a se sentar atrás da escrivaninha. Interceptem ele na saída do batalhão. Nada de tiroteios, nada de confusão. Quero que desapareça como se a terra o tivesse engolido. E depois... Ousou perguntar, timidamente, outro dos sicários, um jovem apelidado de Laquissá. Pablo encarou em silêncio por alguns segundos, até que um sorriso sem alegria se desenhou em seus lábios. Depois, tragam ele para cá. Eu mesmo vou cuidar dele. Todos assentiram ao mesmo tempo. Reconheciam aquela expressão no rosto do chefe. Sabiam exatamente o que significava. O soldado Jonathan Martinez não apenas iria morrer. Seu fim seria uma mensagem clara, um aviso para que ninguém jamais ousasse tocar na família de Escobar. A vários quilômetros de distância, nos dormitórios do batalhão Pedro Nel Ospina, Jonathan se preparava para descansar. O dia havia sido pesado e cheio de tensão, mas, ao mesmo tempo, ele sentia orgulho. Naquela jornada, tinha conseguido deter um homem armado sem permissão, algo que, sem dúvida, lhe renderia reconhecimento diante de seu sargento. Deitou-se em seu catre e puxou algumas fotografias que sempre guardava na mesa. Em uma aparecia sua mãe, sorridente atrás do balcão da loja. Em outra, suas irmãs vestidas com uniforme escolar, e a mais recente mostrava Patrícia, sua namorada, com quem sonhava se casar ao terminar o serviço militar. Toda a sua família dependia dele. Embora o salário não fosse alto, havia se tornado o único sustento desde a morte do pai. Martinez, apague logo essa luz, resmungou, irritado, um companheiro da cama ao lado. Já vou, respondeu, guardando as fotos na gaveta antes de apagar a lâmpada. Deitou-se sem imaginar que, naquele mesmo instante, 5 homens analisavam cada detalhe de sua rotina, decoravam seus movimentos e preparavam com calma a armadilha que mudaria sua vida para sempre. Ignorava que sua sentença já estava escrita e que cada minuto que passava o empurrava diretamente para um fim sangrento. Em outra parte de Medellín, em uma casa de segurança localizada no bairro Laureles, Héctor Roldan permanecia preso em uma espécie de calabouço improvisado. Não era uma cela comum, mas uma daquelas que o cartel utilizava para manter os que tinham contas pendentes com o patrão. 2 homens armados o observavam em silêncio. Héctor estava inquieto,
ciente de que sua vida pendia por um fio e que tudo dependia de como a situação se resolveria. De repente, a porta se abriu e apareceu Carlos Mário Alzate Urquijo, conhecido como Arete, um dos homens de confiança de Escobar. Vinha diretamente da fazenda em El Retiro, trazendo ordens pessoais do chefe. Héctor disse com frieza: "O patrão quer vê-lo." Um arrepio percorreu seu corpo. Sentiu que havia chegado o fim, convencido de que seria executado por não ter protegido Manuela. Ou talvez Escobar compreendesse que ele havia feito tudo o que estava ao seu alcance. Com as pernas trêmulas, levantou-se para enfrentar seu destino. "A menina está bem?" perguntou em um sussurro. Arete confirmou com a cabeça. "Está com Dona Vitória. Assustada, mas a salvo. Só tem um hematoma no rosto." A viagem até a fazenda aconteceu em silêncio absoluto. Héctor olhava pela janela do Chevrolet blindado enquanto cruzavam a cidade adormecida, passando diante de barreiras militares que nem sequer ousavam detê-los. O poder de Escobar era tão grande que até o exército sabia quando fingir que não via nada. Ao chegarem à fazenda, levarão-no diretamente ao escritório do patrão. Pablo estava de pé junto à janela, contemplando as montanhas prateadas pela luz da lua. Não se moveu quando Héctor entrou. "Patrão, sinto muito de verdade", começou Héctor, com a voz embargada. "Fiz o que pude para protegê-la, mas eram soldados demais." "E você viu o rosto dela?" interrompeu Pablo sem se virar. "Viu como minha filha chorava quando aquele desgraçado tocou?" "Sim, patrão, e me partiu a alma não poder fazer nada." Finalmente Pablo girou sobre os calcanhares. Seus olhos estavam avermelhados, como se tivesse chorado. Héctor nunca o tinha visto daquele jeito. "Esse soldado vai pagar", disse com a voz carregada de emoção. "Vai pagar de um jeito que o país inteiro lembrará. Mas preciso que me conte cada detalhe, palavra por palavra, gesto por gesto." Durante mais de uma hora, Héctor relatou com precisão o que havia acontecido na barreira, como Martini segurou Manuela pelo braço, como a arrastou para fora do carro, como a insultou, por fim, como lhe deu um tapa. Pablo escutava em silêncio, sua fúria crescendo a cada segundo. "Ele disse algo que possamos usar contra ele?" perguntou Pablo quando Héctor terminou. "Sim, patrão", respondeu Héctor, hesitante. Gritou para ela se calar, e quando chorou ainda mais, chamou-a de pirralha mimada. O golpe que Pablo deu sobre a mesa foi tão forte que a lâmpada saltou da base. Os sicários que esperavam do lado de fora entraram imediatamente, mas Pablo dispensou com um gesto. "Está tudo bem", murmurou, respirando fundo. "Héctor, amanhã à noite vamos trazê-lo para cá. Quero que esteja presente para ver como ele paga pelo que fez a Manuela." "Entendeu?" Héctor assentiu lentamente. Sabia o que isso significava. Conhecia as histórias das execuções de Pablo e compreendia que o que presenciaria o marcaria para sempre. Mas não podia recusar. Essa também era uma forma de provar lealdade. "Entendi, patrão." "Ótimo. Agora vá descansar. Amanhã será um dia longo." Héctor foi escoltado para fora do escritório. Pablo permaneceu olhando pela janela. Medellín dormia sem imaginar que estava prestes a despertar em meio a uma tempestade. Em sua mente, cada detalhe da vingança já estava decidido. Não seria rápida nem misericordiosa. Seria uma obra de terror que enviaria uma mensagem clara. Ninguém tocava em sua família sem pagar um preço altíssimo. Nas ruas de Medellín, os sicários já estavam em posição. Haviam estudado cada passo da rotina de Martínez. Sabiam a hora exata em que ele saía do batalhão, os caminhos que percorria e o ponto exato onde era mais vulnerável. 2 motos com garupas armados vigiavam as saídas, enquanto um caminhão estava pronto para bloquear qualquer veículo militar que tentasse segui-los. Nada era deixado ao acaso. Laquissá estacionou sua moto perto da entrada principal, fingindo uma pane. Dali, podia observar perfeitamente todos que entravam e saíam. Levavam um rádio oculto no capacete para avisar a equipe assim que o alvo aparecesse. Numa casa de segurança próxima, Pupai revisava o plano pela última vez com seus homens. 5 sicários experientes, 3 motos, 2 carros de apoio e uma van para transportar o prisioneiro. "Lembrem-se", advertiu, "o patrão o quer vivo e sem marcas visíveis. Nada de golpes no rosto, nem ossos quebrados. Ele tem que chegar inteiro para o que está planejado."
Os homens concordaram, checando pela última vez suas armas. Pistolas com silenciadores, motos roubadas com placas falsas, uniformes de polícia para despistar testemunhas. Cada movimento estava calculado a sangue frio. Enquanto isso, completamente alheio à emboscada que se aproximava, Jonathan acordou cedo na sexta-feira. Era seu dia de folga e havia decidido visitar Patrícia em Aranjuez. Talvez fossem ao cinema ou passear no parque, falando sobre planos para o futuro. Tomou banho cantarolando, aliviado pelo descanso depois de dias exaustivos no bloqueio. Seus companheiros olhavam com certa inveja. Alguns não tinham namorada nem a quem ver fora dos muros cinzentos do batalhão. Martínez, cuidado com as mulheres de Aranjuez. Brincou um deles. São todas umas diabinhas. Minha Patrícia é um anjo, respondeu sorrindo, enquanto vestia sua roupa civil. Calça jeans, camisa branca e os sapatos novos que havia comprado com o último pagamento. Avançava tranquilamente em direção ao ponto de ônibus, assobiando uma melodia popular. Não percebeu a motocicleta que arrancou logo depois que ele apareceu. Tampouco notou o furgão que começou a segui-lo lentamente a meia quadra de distância. Também não reparou que, na esquina seguinte, 3 homens em outra moto se posicionavam de forma calculada para bloquear sua passagem. Laquissá falou pelo rádio. Pássaro em movimento. Repito, pássaro em movimento. Vai sozinho. Sentido norte pela carreira 65. A resposta de Popeye foi imediata. Recebido. Procedemos conforme combinado. Todos em suas posições. O soldado Jonathan Martínez continuou seu caminho, pensando no abraço de Patrícia, no sorriso da mãe ao receber o dinheiro que lhe enviaria na semana seguinte e no futuro brilhante que imaginava para si mesmo. Ignorava que cada passo levava mais perto de um destino de horror que jamais poderia imaginar. O céu de Medellín começava a se tingir de púrpura e laranja com o cair da tarde. Em menos de meia hora, o jovem militar que havia cometido o erro de encostar um dedo na filha de Pablo Escobar seria apagado das ruas da cidade, devorado pelas sombras do cartel mais temido da Colômbia. Na sua fazenda em El Retiro, Pablo Escobar aguardava, afiando em sua mente os instrumentos de sua represália, pronto para impor uma lição que ecoaria em todo o país durante décadas. A caçada havia começado e a presa ainda não sabia que já estava cercada. Se esta história sobre o poder implacável de Escobar te manteve em suspense, seria uma honra que você se juntasse à nossa comunidade inscrevendo-se no canal. Cada inscrição nos motiva a continuar compartilhando esses relatos impactantes da verdadeira história da Colômbia. Você nos dá uma força. Basta apertar o botão vermelho de inscrição. Se quiser saber exatamente o que aconteceu com o soldado Martínez quando os sicários o capturaram, ative o sininho para não perder nenhum detalhe desta narrativa arrepiante. Sigamos então com o que ocorreu naquela noite fatídica em Medellín. O sol já havia se posto quando Jonathan chegou ao ponto de ônibus na carreira 65. Era sexta-feira e as ruas ferviam de trânsito e barulho. O ar cheirava a gasolina e as arepas que assavam em um carrinho próximo. Olhou o relógio. 18h25. O ônibus que levaria a Aranjuez chegaria a qualquer instante. Encostou-se no poste do ponto, esboçando um sorriso ao lembrar de Patrícia. Havia prometido dar a ela margaridas brancas, suas flores favoritas. Talvez depois fossem comer algo na praça do bairro, onde às sextas-feiras sempre havia música ao vivo. Não reparou na moto preta estacionada a uns 20 metros, nem no furgão de entregas que havia reduzido a velocidade bem atrás dele. Seus olhos permaneciam fixos na rua, esperando ver entre o tráfego as luzes do ônibus. Agora, ordenou Popeye pelo rádio, com uma voz fria e precisa. Tudo aconteceu em segundos, com uma coordenação que denunciava anos de prática em sequestros. A moto avançou rapidamente e parou ao lado de Jonathan. O garupa, um homem robusto de capacete escuro, saltou mostrando uma placa falsa enquanto gritava. Polícia! No chão. Jonathan, treinado para obedecer ordens de autoridade, levantou as mãos de imediato. No entanto, algo lhe pareceu estranho. O suposto policial não usava uniforme, apenas jeans e uma jaqueta de couro. Mas eu sou. Não conseguiu terminar. Outros 2 homens surgiram do nada e o agarraram com brutalidade. Jonathan tentou resistir, mas um golpe seco no abdômen lhe tirou o ar. As poucas pessoas que estavam ali se afastaram, apavoradas. Ninguém se atreveu a intervir. No Medellín de 1991, se meter onde não era chamado podia custar a vida.
O furgão parou com um chiado e as portas traseiras se abriram. Arrastaram-no para dentro. Tudo durou menos de 15 segundos. Quando as testemunhas reagiram, o veículo já se afastava em alta velocidade, escoltado pelas duas motos. Dentro do furgão, Jonathan se debatia contra seus captores. Eram 4 homens, todos armados, todos com olhar gelado de assassinos treinados. Colocaram-lhe um capuz preto na cabeça e amarraram suas mãos para trás com braçadeiras de plástico que lhe cortavam a pele. "Sou soldado do exército", gritou Jonathan, a voz abafada pelo capuz. "Isto é um erro. Me soltem." Uma risada seca ecoou no veículo. "Sabemos exatamente quem você é." "Soldado", respondeu uma voz que Jonathan mais tarde reconheceria como a de Popeye. E não é nenhum erro. O pânico começou a dominá-lo. Sua mente buscava desesperadamente uma explicação. Teria ofendido alguém sem perceber? Seria represália por alguma operação militar? Ou apenas mais um sequestro, como os que haviam se tornado tão comuns? "Minha família não tem dinheiro", suplicou, a voz trêmula. "Se é por grana, não vão conseguir nada." "Não é por dinheiro", garoto, cuspiu um dos homens. "É por algo muito mais grave." A van preta fazia curvas fechadas, acelerava e freava de forma brusca. Jonathan já havia perdido noção do tempo. Não sabia se tinham passado 10 minutos ou 1 hora de trajeto. O rugido do motor se misturava ao som da própria respiração ofegante, criando uma atmosfera sufocante. Finalmente, o veículo começou a subir por uma estrada de montanha. O ar ficou mais frio. "Já estamos chegando", anunciou Popeye, quase alegre. "O patrão está te esperando." O estômago de Jonathan se revirou. Em Medellín, em 1991, só havia um homem a quem chamavam de patrão com aquela mistura de respeito e medo: Pablo Escobar. Não, murmurou, sentindo as lágrimas encharcarem o tecido do capuz. "Deve haver um engano. Eu não fiz nada contra ele." "Tem certeza disso, soldadinho?" sussurrou Popeye em seu ouvido. "Pensa bem. Pensa no que aconteceu ontem no bloqueio." O sangue de Jonathan gelou. O Mercedes cinza, o homem nervoso, a menina que ele segurou pelo braço, a que ele esbofeteou. "Não", sussurrou, embora já soubesse a verdade. "Sim", confirmou Popeye, saboreando o momento. "A menina que você bateu era Manuela Escobar, a filha do patrão." O mundo desabou sobre ele. Sentiu que ia perder o controle do próprio corpo de puro terror. Ele havia encostado na filha de Pablo Escobar. Havia ferido a menina mais protegida da Colômbia. Estava condenado. "Foi um acidente", chorou. "Eu não sabia quem era. Só estava cumprindo meu dever." "Você vai explicar isso ao patrão", respondeu Popeye, "se ele te deixar falar antes de começar." A van parou. Jonathan ouviu um portão metálico se abrindo, cachorros latindo ao longe, vozes baixas. Foi retirado aos empurrões, arrastando os pés sobre um caminho de cascalho. De um puxão, tiraram-lhe o capuz e a luz o cegou. Quando conseguiu enxergar, estava no pátio de uma grande fazenda, cercada por montanhas. A casa, de estilo colonial, era luxuosa, com jardins bem cuidados e amplos corredores. Mas o que realmente gelou seu sangue foram os homens armados ao redor. Contou pelo menos 10, todos com fuzis e pistolas, olhando para ele com ódio. "Anda logo", ordenou Popeye, empurrando em direção à casa. Fizeram-no atravessar a entrada principal. O lugar estava decorado com móveis finos e obras de arte que Jonathan só tinha visto em revistas. Cada detalhe transpirava poder e riqueza. Seus sapatos enlameados mancharam o chão de mármore. Desceram por uma escada até um porão que funcionava como sala de interrogatório. Parede de concreto, uma cadeira de metal presa ao chão e uma mesa com objetos que ele preferia não identificar. "Senta", ordenou Popeye. Jonathan obedeceu, tremendo. Foi preso à cadeira com mais enforca-gatos até perder a circulação. "O patrão vai descer em breve", disse Popeye, acendendo um cigarro. "Enquanto isso, vamos conversar um pouco." Sentou-se diante dele, observando com frieza, como quem analisa um inseto antes de esmagá-lo. "Sabe quanto já matei por ordem do patrão?" perguntou com indiferença. Jonathan negou com a cabeça. "Mais de 300, disse, deixando que o número pairasse no ar. "Policiais",
políticos, jornalistas, juízes, gente de peso. Mas sabe o que eu nunca tinha feito? Nunca tocar numa criança. Essa era uma linha que jamais cruzávamos. Deu uma tragada profunda e o encarou com desprezo. E aí vem você, um simples soldado, e tem a ousadia de pôr as mãos na filha do patrão. Uma menina de 11 anos que não te fez nada. Você a agarrou, a gritou, a bateu. Como se sentiu ao vê-la chorar? Eu só, gaguejou Jonathan. Só o quê? Cuspiu Popele. Só cumpria ordens, só fazia o seu trabalho. Não venha com essas desculpas baratas. Eu também sigo ordens e jamais encostei num filho. Jonathan desabou em prantos. As lágrimas escorriam pelo rosto enquanto todo o seu corpo tremia. Sinto muito, soluçou Jonathan, a voz quebrada. Sinto de verdade. Eu não sabia. Se eu soubesse. O quê? Interrompeu Popele, inclinando-se para ele. Que se soubesse você não a teria tocado. Isso só piora as coisas, não entende? Significa que você só respeita as pessoas quando elas têm poder. Aquela menina poderia ser filha de qualquer um e mesmo assim, você a maltratou. A porta do porão rangeu ao abrir. Imediatamente, todos os sicários na sala ficaram em atitude. Jonathan virou a cabeça e viu um homem descendo as escadas. Era de estatura média, bigode espesso, barriga pouco marcada. Vestia jeans e uma camisa polo branca. Parecia um homem comum, um simples dono de comércio. Mas os olhos dele, aqueles olhos eram de um predador, frios e calculistas, capazes de decidir se uma vida valia a pena ou devia ser eliminada sem hesitar. Então este é o corajoso soldado, disse Pablo Escobar, a voz surpreendentemente serena enquanto se aproximava. O herói que teve a ousadia de bater na minha filha. Jonathan não conseguiu responder. O medo absoluto o havia paralisado. Estava cara a cara com o criminoso mais temido da Colômbia. O homem que declarara guerra ao Estado, que não conhecia piedade. Pablo começou a andar ao redor da cadeira, observando como um cientista que examina uma amostra em laboratório. Você sabe o que é ter uma filha? Perguntou de repente. Sabe o que é esse amor que te obriga a querer protegê-la de tudo e de todos? Jonathan balançou a cabeça, fraco. Não tenho filhos, conseguiu sussurrar. Então você não pode entender, respondeu Pablo, parando em frente a ele. Não pode entender o que eu senti ao me dizerem que um desgraçado tocou a minha Manuela, que a fez chorar, que a bateu. O tom de voz foi subindo pouco a pouco até se transformar num rugido. De repente, ele bateu com o punho na mesa metálica, fazendo os instrumentos ali saltarem e tilintarem. Minha filha tem pesadelos, gritou. Não consegue dormir sem chorar. Agora ela teme homens fardados. Você percebe o dano que fez a uma criança inocente. Sinto muito, chorou Jonathan. Sinto de verdade. Por favor, senhor Escobar, me desculpe. Pablo ficou olhando em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Para a surpresa de todos, sua expressão suavizou-se um pouco. Sentou-se na beira da mesa, acendeu um cigarro e o estudou como quem avalia o que fazer com uma coisa. Diga, disse finalmente, por que você fez isso? O que te fez crer que tinha o direito de tratar assim uma criança? Jonathan engoliu em seco, escolhendo cuidadosamente as palavras, consciente de que cada uma podia ser a diferença entre viver ou morrer. Foi um dia ruim, começou com a voz trêmula. Meu sargento me humilhou na frente de todos. Eu estava cansado, frustrado. Quando vi o motorista nervoso, pensei que tinha encontrado algo importante, algo que me colocaria bem. E quando a menina começou a chorar, me lembrou da minha irmã mais nova quando faz birra. Perdi o controle. Foi um erro terrível, imperdoável. E isso é tudo? Perguntou Pablo, com um tom suave que soava ainda mais perigoso. Não, nada justifica. Abalou a cabeça Jonathan, desesperado. Nada justifica. Mereço o que me fizerem. Mas, por favor, minha família, minha mãe, minhas irmãs, elas não têm nada a ver com isso. Pablo assentiu lentamente, como se justamente esperasse aquela súplica. Sua família, repetiu, acendendo outro cigarro. Sim, vamos falar da sua família. Sua mãe vende arepas em Cúcuta. Suas irmãs estudam no Colégio Santander. Marcela tem um namorado que a busca todas as tardes. Sandra quer ser enfermeira.
O pânico nos olhos de Jonathan se multiplicou ao ouvir os nomes. Ele entendeu que Pablo sabia absolutamente tudo sobre eles. Por favor, suplicou. Elas são inocentes. Faça o que quiser comigo, mas não lhes faça mal. Pablo caminhou devagar ao redor dele. Pensei o mesmo quando soube que você fez com a Manuela, disse. Ela também é inocente, e mesmo assim você a feriu. Abaixou-se até ficar à sua frente, olhando diretamente nos olhos. Mas aqui está a diferença entre você e eu, continuou. Eu tenho códigos. Não toco em famílias inocentes. Sua mãe e suas irmãs não pagarão por sua estupidez. Elas estarão bem. Mas você vai responder por cada lágrima que minha filha derramou. Pablo ergueu-se e foi até a mesa de instrumentos. Pegou um par de alicates e o segurou na mão. Hector chamou. A porta se abriu e entrou Hector Roldan, o motorista que estivera com Manuela naquele dia. Seu rosto estava pálido, o olhar evitava Jonathan. Quero que veja isto, disse Pablo. Quero que seja testemunha do que acontece quando alguém toca na minha família. E quero que depois conte isso a cada membro do cartel, para que ninguém esqueça jamais esta lição. Hector assentiu e colocou-se num canto. Jonathan olhou para ele com desespero, esperando alguma compaixão, mas Hector desviou o olhar. Pablo voltou junto a Jonathan, alicates na mão. Isto vai doer, disse com calma. Vai doer muito. Mas quero que entenda uma coisa. Isto não é vingança, é justiça. É o que merece alguém que faz chorar uma menina inocente. Por favor, senhor Escobar, suplicou Jonathan, a voz quebrada. Tenho 23 anos, a vida inteira pela frente. Farei o que pedir. Vou sair da Colômbia, nunca mais me verá. Por um instante, Pablo pareceu olhá-lo com algo parecido com pena. Por um momento, Jonathan acreditou ver humanidade em seu rosto. Se eu perdoasse todos os que me imploram, eu não seria Pablo Escobar, disse finalmente. Seria um homem fraco. E, neste mundo, os fracos não sobrevivem. Fez um gesto a Popele, que trouxe um pano e uma garrafa de água. Isto é para que você não se afogue com seu próprio sangue, explicou Pablo com frieza. Porque o que vem a seguir vai fazê-lo gritar até perder a voz. Jonathan fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Pensou na mãe, nas irmãs, em Patrícia, esperando com seu vestido favorito para um encontro que nunca aconteceria. Pensou nos sonhos que jamais realizaria. Abra-os, ordenou Pablo. Quero que veja cada segundo. Quero que entenda perfeitamente por que está aqui. Jonathan obedeceu. Os alicates brilhavam sob a luz amarelada do porão. Comecemos, disse Pablo Escobar. O que aconteceu a seguir foi tão brutal que Hector Roldan, apesar de sua experiência com violência, teve de sair do porão em 2 momentos para vomitar. Os gritos de Jonathan ecoaram por horas, atravessando as paredes e alcançando os guardas do lado de fora. Ninguém se comoveu. Todos sabiam que, quando o patrão fazia justiça, não havia lugar para misericórdia. Na casa principal, Vitória e Eugênia abafavam os ouvidos de Manuela com almofadas, tentando impedir que a menina ouvisse os gritos do porão. Mas era impossível. A noite em El Retiro estava no seu ponto mais escuro, e cada lamentação parecia retumbar mais alto. Pablo trabalhou meticulosamente, levando seu tempo, assegurando-se de que o sofrimento ficasse registrado, não só como castigo, mas como uma mensagem para quem ousasse tocar sua família. Quando o amanhecer clareou as montanhas, o porão estava em silêncio. Pablo apagou o último cigarro e olhou para o corpo gravemente ferido de Jonathan. Já não havia gritos, apenas um silêncio denso. Popele conferiu o pulso. Quase não respira. Patrão, informou. Pablo inclinou-se frente a ele e sussurrou. Quero que use seus últimos segundos para pensar no que fez. Se você tivesse lembrado que, antes de soldado, é um ser humano, agora estaria planejando seu futuro com Patrícia. Mas escolheu o abuso, e este é o preço. Jonathan tentou falar, mas mal conseguiu. Pablo ergueu-se. Sua mãe nunca saberá a verdade, disse. Dirão que você desertou, que fugiu para a Venezuela. Ela viverá o resto da vida esperando por você. Esta será a minha última mostra de piedade. Ordenou a Popele que acabasse com aquilo. Um disparo curto ecoou no porão. O corpo de Jonathan estremeceu e ficou imóvel. Pablo subiu as escadas sem olhar para trás. Precisava ver sua filha, certificar-se de que estava bem.
Encontrou-a dormindo, o rosto ainda marcado pelo choro. Beijou sua testa. Está feito, sussurrou. Ninguém mais vai tocá-la. 20 minutos depois, o local já estava tomado por jornalistas, agentes e curiosos. As câmeras gravaram o momento em que os peritos retiravam a cobertura que encobria o corpo, deixando à mostra um soldado sem vida, e os gritos de choque dos presentes foram transmitidos ao vivo. Diante das câmeras, foi lida em voz alta uma nota de advertência. Ao meio-dia, a notícia já havia corrido por toda a Colômbia. Os jornais publicaram edições especiais e os canais nacionais exibiam imagens, algumas censuradas, da cena. O nome de Jonathan Martínez Ramírez transformou-se em um símbolo, numa advertência viva, lembrando que o poder de Pablo Escobar parecia não ter limites. No batalhão Pedro Nel Ospina, o coronel Agô reuniu a tropa no pátio principal. O rosto dele estava abatido e as mãos tremiam enquanto segurava um exemplar do jornal que trazia a notícia. O soldado Jonathan Martínez foi encontrado sem vida esta manhã, anunciou com voz grave. As circunstâncias de sua morte refletem a realidade em que vivemos. O coronel pediu cautela redobrada nos contatos com civis. Vocês nunca sabem realmente quem tem à sua frente. Os soldados ouviram em silêncio. A mensagem, ainda que não dita explicitamente, ficou clara. Escobar era intocável, e sua família ainda mais. O Estado não parecia capaz de proteger quem ousasse provocar o patrão. Em Cúcuta, a mãe de Jonathan recebeu 2 oficiais que lhe disseram que o filho havia desertado e provavelmente atravessado a fronteira para a Venezuela. Essa mentira poupou-a do horror da verdade. Ela chorou dias a fio, agarrada à esperança de que o jovem voltaria. Posteriormente, as autoridades removeram discretamente os restos de Jonathan, apagando vestígios do episódio. Patrícia, a namorada, esperou por ele em vão no parque de Aranjuez naquela noite. Ao ver as notícias no dia seguinte, recusou-se a acreditar que o corpo mostrado na televisão fosse o dele. Preferiu acreditar na versão da deserção a encarar a devastadora realidade. Nos dias que se seguiram, o caso tornou-se assunto nacional. Políticos exigiam providências, jornalistas questionavam a capacidade do Estado de proteger seus próprios soldados e a população murmurava o nome de Escobar com temor. Mas ninguém ousava desafiá-lo em público. Todos conheciam o destino dos que faziam. Uma semana depois, na fazenda de O Retiro, Pablo Escobar tomava café da manhã com sua família. Manuela parecia mais calma, embora ainda se assustasse com barulhos fortes. Vitória Eugênia havia contratado em segredo um psicólogo infantil para ajudar a filha a lidar com o trauma. Papi, disse Manuela enquanto brincava com seus ovos mexidos, o homem mau que me machucou não vai voltar, né? Pablo deixou a xícara de café de lado e a olhou com uma ternura infinita. Não, meu amor. Esse homem foi para muito longe e nunca mais voltará. Ninguém vai te ferir enquanto eu viver. Eu prometo. A menina assentiu, confiando plenamente nas palavras do pai. Era pequena demais para compreender o preço daquela promessa. Inocente demais para perceber que seu pai havia cruzado linhas sem retorno. Você me ama, papi? Perguntou em busca de confirmação. Mais do que qualquer coisa neste mundo, respondeu Pablo, abraçando-a com força. Você é o mais importante da minha vida. Eu faria qualquer coisa por você. E ele não mentia. No universo distorcido de Escobar, onde a violência era ferramenta de trabalho e a morte, uma constante, o amor por sua família era o único sentimento genuíno. Por isso havia castigado até o limite um jovem de 23 anos. Por isso enviará um recado tão feroz. Por isso continuaria a eliminar qualquer um que ousasse ameaçar os seus. Enquanto Manuela retomava o jogo, aparentemente mais tranquila, Pablo observava as montanhas pela janela. Sabia que tinha vencido aquela batalha e reafirmado seu poder, mas também tinha consciência de que a guerra estava longe de terminar. O Estado não recuaria, os inimigos continuariam surgindo. Mais cedo ou mais tarde, alguém mais forte tentaria destruí-lo. Mas esse dia ainda não havia chegado. Era sábado, o sol iluminava a fazenda e sua filha voltava a sorrir. Para Escobar, aquilo bastava. Em Medellín, a vida começava aos poucos a retomar o ritmo. As barreiras militares permaneciam, mas os soldados agora se mostravam bem mais cautelosos e respeitosos com os civis. A história de Jonathan Martínez começou a circular em voz baixa, transformando-se em advertência, em lenda urbana,
em lembrança constante do preço da arrogância. Héctor Roldan, testemunha do castigo, foi generosamente recompensado por Escobar. Recebeu dinheiro suficiente para deixar o país se quisesse, mas sabia que jamais escaparia das imagens que o perseguiriam pelo resto da vida, aparecendo em seus pesadelos como um lembrete do inferno que presenciara. No mundo do narcotráfico, a reputação de Pablo disparou. Se antes já era temido, agora era visto como absolutamente intocável. Nem mesmo os rivais do cartel de Cali ousaram fazer comentários. A mensagem era clara. A família de Escobar era sagrada, e qualquer um que ousasse tocá-la pagaria com uma morte pior do que a imaginação poderia conceber. Os meses se passaram. Manuela conseguiu superar parte de seus medos, embora nunca esquecesse o dia da barreira militar. Cresceu uma jovem reservada, desconfiada de estranhos, marcada para sempre pela violência que cercou sua infância. Anos depois, após a morte de Pablo em um telhado de Medellín, ela e sua família fugiriam para a Argentina, mudariam seus nomes e tentariam deixar para trás a sombra do patrão. Mas em março de 1991, naquela fazenda escondida entre as montanhas, Pablo Escobar estava convencido de ter feito o que era certo. Acreditava ter protegido sua filha, enviado o recado necessário e deixado claro que ninguém poderia tocar em sua família sem pagar um preço terrível. Jonathan Martínez pagou com a vida por um instante de abuso de poder, por um momento de violência contra uma menina indefesa. Seu fim foi cruel, desmedido e brutal. Mas no mundo de Escobar, onde o medo era lei e o sangue, a resposta inevitável, foi exatamente o que deveria acontecer. A história transformou-se em lenda, repetida durante anos nas ruas de Medellín, nos bares de Bogotá e nas casas de Cali. Sempre que alguém pensava em abusar de um inocente, lembrava-se do soldado que bateu na menina errada. Sempre que um homem de uniforme cogitava abusar da autoridade, a imagem do destino de Jonathan voltava à mente. Escobar havia alcançado seu objetivo: transformar o castigo de um único homem em um aviso para todo um país. Ele havia demonstrado que, na Colômbia de 1991, era juiz, lei e carrasco. E quando o sol se escondeu naquela noite sobre Medellín, a cidade adormeceu com a certeza de que o patrão vigiava e que sua represália era tão inevitável quanto a própria morte. A mensagem havia sido entendida de forma inequívoca. Ninguém, absolutamente ninguém, podia tocar na família de Pablo Escobar e continuar vivo. A guerra contra o Estado se prolongaria por mais 2 anos, até que, em dezembro de 1993, Escobar cairia morto em um telhado de Los Olivos. Mas essa é outra história, outra tragédia dentro do interminável rio de sangue que marcou a Colômbia. A história daquele soldado que cometeu o erro de agredir Manuela Escobar ficaria registrada como um lembrete do poder do narcotráfico, do círculo vicioso de violência que devorou uma nação inteira e do preço pago tanto por inocentes quanto por culpados nessa guerra interminável. Em algum canto de Cúcuta, a mãe de Jonathan ainda espera que seu filho volte da Venezuela. Na Argentina, Manuela Malquim vive tentando deixar para trás o sobrenome Escobar. E no cemitério de Medellín, milhares de túmulos anônimos guardam os segredos daqueles que aprenderam tarde demais que, na Colômbia de Escobar, havia erros que não se perdoavam. O eco daquela noite de março continua ressoando, não nos livros oficiais de história, mas a memória dos que viveram aqueles anos sombrios, nos avisos dos pais aos seus filhos e o eterno lembrete de que o poder absoluto corrompe, e que a vingança, por mais justificada que pareça, apenas alimenta um ciclo de violência sem fim. Esta foi a história de um jovem soldado que ousou tocar na filha de Pablo Escobar e do castigo brutal que recebeu. Um relato que expõe a profundidade da crueldade humana e o preço devastador do abuso de poder, seja ele vindo de um uniforme militar ou do topo de um império criminoso. E assim termina este relato, com a lição mais antiga e menos aprendida de todas. A violência só gera mais violência. No fim, não existem vencedores, apenas vítimas presas em um ciclo que parece eterno. Se alguma vez você se sentiu impotente diante de alguém mais poderoso, se presenciou abuso de autoridade ou se simplesmente deseja compreender como operavam as mentes dos criminosos mais temidos da história, este canal é para você. Cada semana mergulhamos em arquivos históricos, entrevistamos especialistas e reconstruímos essas histórias que mudaram o rumo de uma nação. Nosso objetivo não é glorificar os chefes do crime, mas mostrar a verdade sem enfeites, as consequências, a dor e o preço humano que foram pagos pela ambição e pelo poder.
Se esta história mexeu com você tanto quanto conosco a reconstruí-la, se sentiu o suspense e o horror em cada cena, pedimos algo. Não deixe que este relato se perca. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, porque nos próximos episódios revelaremos momentos ainda mais impactantes. Vamos contar como Escobar desafiou o presidente da Colômbia, quando começou a queda de seu império e os últimos instantes do homem mais procurado do mundo. Quer conhecer a verdade por trás daqueles 500 dias que selaram o destino do patrão? Então fique conosco, porque isso está apenas começando. E se você conhece alguém que precisa ouvir este alerta, alguém que acredita que seu poder não traz consequências, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma história real pode ensinar mais do que 1000 sermões. Nos vemos no próximo episódio, onde revelaremos como o cartel de Cali usou este acontecimento para acender a guerra final contra Pablo Escobar.